wanna dance, yeah. Moving, grooving, slip and slide, yeah. Come on, baby, don't you? Boa tarde, professor. Boa Tudo tarde, bom? meu jovem. A gente está fazendo uma pesquisa sobre o lixo eletrônico e como que a gente pode reciclar ele e de um jeito barato. Como a gente foi pesquisando, os materiais que estão nos lixos eletrônicos são termorrígidos, eles têm que aguentar muito tempo, quedas, algumas situações de risco. O senhor, a sua formação é na nanotecnologia, teria algum estudo ou algum projeto que alguma faculdade está fazendo para melhorar essa questão futuramente? Muito bem, No Henrique. prazo? Sim, a nanotecnologia de fato lhe permite fazer a engenharia de novos materiais em domínio nanométrico, ou seja, em escala molecular. Então, um dos grandes problemas, principalmente no que diz respeito à biodegradabilidade, é que se trata de a bactéria ou o agente que vai causar a biodegradação não consegue degradar algo que é muito grande, que é o caso de um polímero clássico. Então, através da nanotecnologia, primeiro, sendo nano, ele é menor, né? E em segundo ponto, você consegue, como você faz engenharia a partir de moléculas, você consegue implantar mecanismos que facilitem, primeiro, a quebra de moléculas grandes em moléculas pequenas, e depois, uma vez pequena, você pode engatilhar os outros mecanismos que facilitem a absorção dessa molécula, dessa parte de molécula pela natureza. Então, uma vez que ele cai, uma vez que ele é absorvido pela natureza, então geralmente ele cai no ciclo do carbono, no ciclo do nitrogênio, ele consegue ir embora e entra no ciclo, formando novos materiais, novas plantas, etc, etc, coisas que você já deve ter visto. O grande barato disso é que você mesmo colocou alguns exemplos, coisas como o PET, por exemplo, que demora muito tempo para degradar, né? Então esses materiais passam a ser degradados com 10, 15 anos, dependendo da forma que você faz sua confecção. Sim, é uma forma muito mais útil futuramente para reciclagem e tudo mais, como a gente trava nesse processo, né? Porque aqui no Brasil mesmo, na nossa própria pesquisa, a gente não conseguiu encontrar algumas partes têm que ser mandadas para fora do país para poder serem recicladas. Sim, no caso da fenolite é um processo muito custoso, você mesmo colocou muito bem, é um termo rígido. Então, não é só esquentar e remoldar, você primeiro tem que voltar ele na estrutura monomérica para fazer uma repolimerização. Então, esse processo obviamente é custoso e ele não é nada limpo, ele acaba gerando muitos resíduos. Então, além de não ser ambientalmente muito favorável, ele ainda pode ser custoso. Então, essa ideia de o tornar biodegradável, inclusive essa é uma das principais linhas de pesquisa agora, no que diz respeito a materiais eletrônicos e nanotecnologia, né? Mas usando então essas técnicas, você consegue favorecer aí essas quebras, enfim, esse processo de reciclar. Obrigado, viu, professor? Disponha, meu filho. Que isso. Boa tarde, a gente está aqui com a professora Lorena, que é formada em microbiologia. Professora, a gente queria entrevistar você sobre lixo eletrônico e eu queria fazer uma perguntinha para você. Eu queria saber qual que é o papel da população microbiana na degradação dos resíduos oriundos do lixo eletrônico. Bom, a população microbiana ela tem um papel bem importante no processo de biorremediar determinados ambientes onde esse lixo eletrônico possa ser descartado, depositado incorretamente. O problema do lixo eletrônico é que a gente não tem muito bem estabelecido políticas do descarte desses resíduos. Quando esses resíduos são lançados então no ambiente de forma incorreta, ele pode poluir esse ambiente, e o problema é que o lixo eletrônico, além dos resíduos que podem ser recicláveis pela reciclagem normal, como vidro e plástico, tem o problema dos componentes internos desses aparelhos eletrônicos que contêm metais pesados, principalmente mercúrio, chumbo, são os principais
metais pesados que compõem esse material. Quando o lixo eletrônico é depositado no ambiente, esses metais em contato com o solo ou com lençol freático, com a água de lagos, de rios, contamina essa fonte. Descontaminar isso não é um processo muito simples. E uma vez contaminado, isso pode, de maneira indireta, contaminar o ser humano e os animais que habitam ali. Então, um dos principais problemas, né, que pode ser ocasionado pelo contato, pela contaminação indireta que vem através da dieta mesmo, são problemas neurológicos e problemas renais, são os mais comumente relacionados à contaminação por metal pesado. Quando a gente pode fazer um processo de biorremediação, você pode colocar bactérias e alguns fungos até, fazer uma associação entre bactérias e fungos, ou somente uma população bacteriana, ou somente uma população fúngica. Isso vai depender do ambiente que a gente estiver falando, solo, água, e do tipo de componente que estiver em maior quantidade naquele ambiente. Então você precisa saber naquele solo, mais ou menos, ou naquela água, qual é o poluente ali, qual que é o metal pesado em maior quantidade ali. A partir do momento que você determina isso, você pode pegar determinadas bactérias e fungos que possuem a capacidade no seu metabolismo de degradar esses compostos, então elas vão utilizar esses compostos que estão no meio, no seu metabolismo, e acaba degradando em compostos mais simples que não são tóxicos, ou a toxicidade diminui gradativamente em valores consideráveis. Então, a partir desse momento, você pode então biorremediar aquele ambiente. Quando se tem água, quando você vai biorremediar com outra população microbiana água, essa água precisa ir para uma estação de tratamento para retirar bactérias e fungos que não são permitidos para se tornar água potável, né? E o solo você pode, depois de um tempo, até recuperar esse solo para processos de agricultura mesmo. Sim. O maior problema que a gente tem ainda é talvez em relação com o custo. Existe um custo para você biorremediar esses ambientes. Talvez isso seja o maior empecilho hoje ainda de evoluir um pouco mais esse tipo de técnica. Sim. Já existem vários trabalhos sendo feitos com bastante resultado positivo em relação a isso. Então, eu acho que isso é uma coisa que tende a ficar muito mais comum daqui para frente. O único impasse é aquilo que eu falei, você tem que conhecer o ambiente que precisa ser biorremediado e saber exatamente que tipo de população microbiana você vai colocar ali. Porque se você não faz esse balanceamento, você pode ocasionar um outro problema ambiental por ter colocado micro-organismos que não são habitantes normais daquele determinado ambiente, aí você cria um outro problema ambiental. Mas é uma alternativa muito boa, biologicamente correta, naturalmente correta e que pode ser um grande passe para o problema que a gente tem de o descarte incorreto do lixo eletrônico. Certinho. Obrigada, professora. Obrigada a vocês pelo convite. Boa tarde, estamos aqui com o professor Borizon. Ele vai falar um pouco sobre o lixo eletrônico, que ele entende relacionado na área dele. Eu sou engenheiro geólogo, né? Tenho mestrado na parte de geotecnia, que é a geologia aplicada na engenharia civil, e doutorado na parte de recursos hídricos subterrâneos, né? Águas subterrâneas. Bom, sobre esse assunto, né? Eu acho que é um assunto bem interessante. Eu acho que o professor foi até sábio, né, na escolha desse tema, porque é um dos assuntos que mais tem causado polêmica em nível não apenas nacional, mas internacional, com relação principalmente ao destino, né, do lixo eletrônico. O lixo eletrônico, que a gente também chama no Brasil de sucata eletrônica, né, é todo resíduo que estraga e que tem que ser destinado, e geralmente destinado de uma maneira errada, que vai para os lixões, né, no Brasil. No Brasil a gente não tem uma legislação específica para recebimento desses lixos, né. Na Europa, geralmente, os próprios fabricantes, né, se incumbem de receber
ou de dar um destino final para esses resíduos. E no Brasil, por falta de legislação, eles são lançados para os lixões e aterros sanitários. Um dos grandes problemas está associado aos componentes desses materiais, desses resíduos. Muitos deles têm associado a chumbo, vidro e também outros metais pesados, fósforo, né? E todos esses elementos químicos, eles são considerados muito perigosos para a saúde humana. Então essa é uma grande preocupação. E outra coisa, diferentemente de outros tipos de resíduo, o resíduo eletrônico ele não é biodegradável. Então, nem a curto prazo, né? Ele não se degrada. Então é uma coisa que você não tem uma segunda utilidade para ele ainda, né? Ele tem uma degradação muito difícil e então o impacto que ele causa no meio ambiente geralmente é muito grande, né? Ocupa muito espaço também. Então, no Brasil a gente tem normas, por exemplo, para recebimento de baterias e pilhas, mas no caso de resíduo eletrônico e elétrico a gente não tem, né? Então vem aí os derivados de, né, resíduos de computador, de televisão, de materiais elétricos e eletrônicos de maneira bem geral, né? A gente não tem, e é misturado tudo isso no lixo urbano geral, né? Não há uma setorização também dentro dos aterros sanitários para recebimento desses materiais, que deveria ter, como ocorre hoje, por exemplo, com os resíduos hospitalares. Os resíduos hospitalares, eles já têm uma destinação específica, eles têm um pré-tratamento antes, e dentro dos aterros eles têm uma maneira diferente de serem alocados, né, dispostos, e aonde são colocados também, né, que são os pérfuros cortantes, etc. O que eu posso falar com relação à minha área de pesquisa, né, que envolve a parte de solos e águas subterrâneas, é que todos os metais eles têm uma concentração em água natural que é muito, muito baixa. Então, quase todas as legislações que a gente tem nacionais, né, e internacionais, daí vem a legislação de potabilidade de água, pela Organização Mundial da Saúde, pela CETESB no estado de São Paulo, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, os metais eles têm que ter uma concentração geralmente inferior a 1 miligrama por litro apenas. Dependendo do componente químico, essa concentração ainda é bem menor. Ela pode ser na faixa até de inferior a 0,5 miligrama, né, por litro, ou 0,3 ou 0,1 apenas miligramas por litro. E por que isso, né? Por que essa concentração é tão baixa? Porque geralmente os metais que estão incorporados nesses lixos eletrônicos, né, eles são extremamente danosos para a saúde. Uma vez que você assimila ele, o organismo não consegue depois remover, né? Ele contamina de forma permanente os organismos vivos. Não somente o ser humano, né, mas os animais também que vivem em meios aquáticos também, né, são afetados. A reprodução de espécies de peixe também são afetadas. Então, é toda uma cadeia biológica que é afetada, né? E muito dos contaminantes também, eles se degradam naturalmente com o tempo, mas os metais não, né? Então, a degradação ela não ocorre com metais, diferentemente de outros compostos, exceto o fósforo, né? Que também está no lixo eletrônico, que se decompõe, é um pouco melhor. Mas essa é uma grande preocupação, porque a contaminação em solo, todos os processos que a gente tem de descontaminação, eles são processos muito caros, eles são lentos, né? E eles só vão ocorrer também depois em longo prazo. Então a gente tem esse grande problema aí, que seria o processo de remediação ser longo e muito caro. Uma da maneira mais correta que a gente deveria tentar no momento seria responsabilizar as empresas produtoras, né, para que elas também já tivessem um local ou uma norma, né, que estabelecesse como que esse material deve ser disposto, quais são os locais mais adequados, dentro até mesmo de um aterro sanitário, o que pode ser retirado deles também. Por exemplo, alguns metais a gente pode retirar, né, e reaproveitar. Então, algumas ligas metálicas, elas são muito caras. Então, hoje em dia, muito aparelho eletrônico ele tem liga com metal de ouro, né? Tem o chumbo, tem o estanho, né? Tem o titânio, tem o tungstênio, que dão resistência mecânica, e eles aguentam também acréscimo de temperatura muito alta. Então, são elementos metálicos hoje que têm uma importância econômica, que se fossem reaproveitados, talvez geraria até uma outra forma de renda,
né? Melhoraria até a economia, mas não existe. Então, o que teria que ser pensado, né, a curto prazo é como é que a gente poderia retirar esses componentes, né, reutilizando, reaproveitando, o que minimizaria algum impacto no solo e, consequentemente, na água. Porque a contaminação de qualquer elemento químico, inicialmente ela ocorre no solo, e depois, se você atinge o lençol freático, é que é pior. Por quê? A dispersão dele ocorre principalmente na água subterrânea. Dispersão no sentido que abrange já áreas maiores de contaminação, né? O solo é sempre uma camada de retenção. Então, pontualmente, o solo consegue segurar, mas chegou na água subterrânea, você tem a dispersão do contaminante. Daí você atinge áreas muito maiores, e o grande problema é a contaminação antrópica, né? E o consumo pela população, que se ela não sabe, né, mesmo que uma água vá para uma estação de tratamento químico, essas estações de tratamento elas nem sempre conseguem remover todos os elementos contaminantes. Então a gente tem um problema sério de contaminação contínua, crônica da população, o que a longo prazo pode dar causas, né, de surgimento de doenças que às vezes a gente até desconhece, né? Então, um dos assuntos hoje mais tratados nos últimos congressos são de contaminantes emergentes. Contaminante emergente é aquele contaminante que ainda não se sabe qual é a concentração mínima aceitável que ele pode ocorrer numa água e para que você possa consumir essa água, né, ingerir essa água. E em função das atividades industriais diversas que a gente tem, né, e atividades humanas diversas que a gente tem no país, na última reunião internacional do Congresso que houve na Holanda, por exemplo, e recentemente aqui no Brasil, na CETESB, né, já existem mais de 90 mil contaminantes emergentes. É um número muito alto. Esses 90 mil contaminantes ou mais emergentes, eles já foram todos cadastrados, mas a gente não conhece ainda o poder, né, causador de doenças, né, e de impacto que causa numa população. Quando ela começa a ingerir cronicamente, né, uma água com determinado metal, algum elemento químico desse tipo. Então, uma grande preocupação de forma geral são os resíduos sólidos, né, e as águas que a gente toma. No Brasil, o que eu posso dizer para vocês também é que os elementos, tudo é muito disposto nos cursos d'água, né? Então, a gente ainda não tem um programa de saneamento básico que seja pleno, completo, né? Então, os nossos riozinhos recebem lixo, né? Recebem resíduos. E tudo isso vai parar no rio. Depois, as empresas de abastecimento de água pegam essas águas, levam para uma estação de tratamento, mas, embora você diminua a concentração dele para passar para a população tomar água e usar, nunca é 100% a remoção, né? Então a gente desconhece também o poder causador de enfermidades, né, futuras que possam ocorrer. Agora, uma coisa que eu já havia comentado com a turma de vocês é que existe também toda uma indústria por detrás aí de lançamento ilegal de resíduos eletrônicos. Então, tem documentários que já mostram na televisão, né, que vários países pobres e africanos recebem de países ricos, europeus, né, da Inglaterra, da Alemanha e outros países, resíduos como se fosse material importado ou doado, mas que já não tem mais serventia, né, porque eles estão quebrados, literalmente. Então, na verdade, essa doação, entre aspas, na verdade não é uma doação, né? É um envio de um lixo para um país terceiro mundo receber e se virar com eles por lá, né? E tem algumas ONGs na África que eles têm buscado listar, por exemplo, quais são o nome das empresas, os fabricantes. Eles estão listando e vendo qual é a proporção de material que chega de cada empresa, notificando-as, né? E entrando dentro de tribunal internacional para requerer, né, uma responsabilidade e um ressarcimento até financeiro em função disso, né? Então, é um problema sério na atualidade com outro motivo que seria o final da minha conversa, é que no comércio, né, de maneira geral, nacional e internacional, os produtos também são fabricados com uma validade de uso muito pequena.
Então os eletrônicos são assim, né? Hoje em dia sai um tablet X, por exemplo, passa-se 2 anos, ele já está obsoleto, daí o pessoal já quer comprar um maior, um melhor, né? E o que se faz com esse antigo? Guarda? Não, o pessoal descarta, porque não tem utilidade, né? Então, e também com relação à durabilidade de outros elementos, né? Por exemplo, lâmpada, né? Nos Estados Unidos, recentemente, uma lâmpada comemorou 100 anos de existência. Como é que uma lâmpada pode durar tanto assim? Pode, desde que ela seja fabricada para durar, né? Mas não, muitos produtos são feitos com uma vida útil curta para que você compre mais, né? Só que comprando mais, você gera dinheiro para a máquina da indústria rodar, né? Só que você também vai gerar um produto descartável ali em grande quantidade, né? Então, acho que o grande desafio seria a gente abandonar essa cultura do descarte, né, de materiais e lutar para que a gente tenha também produtos mais duráveis com uma vida longa um pouco maior. Por mais que a tecnologia aumente, né, que a gente consiga, por exemplo, pegar alguns eletrônicos e capacitar ele, levar numa oficina que ele possa receber um chip extra, né, e aumentar a capacidade dele, os aplicativos, espaço, memória, ao invés de descartar, né? Então, esse é o grande problema de se tornar obsoleto, né, os produtos eletroeletrônicos, que geram um grande volume de lixo, né? Então, de maneira geral, isso acho que é um desafio grande, acho que é um tema importante para vocês, né, que estão no primeiro ano, que vão entrar aí na área de engenharia, começar já a pensar nisso, né, como engenheiro, né, o que a gente pode fazer com relação à produção, né, na área de engenharia. De nada, estou aí, boa sorte para vocês e sucesso. Oi, meu nome é Vinícius Dalla Dominichini. Por meio das pesquisas e as entrevistas feitas com os professores, podemos concluir que para solucionar o problema de descarte de lixo eletrônico no meio ambiente, precisamos de investimento na educação para que as pessoas se conscientizem e veja que descartar o lixo num lugar impróprio vai prejudicar. Também é necessário que haja investimento na área tecnológica de reciclagem. Com isso, poderemos diminuir o impacto do descarte do lixo eletrônico no país.